Agora vai ser falado então sobre esse quíntuplo homicídio em Estrela de Alagoas. Vamos acompanhar o delegado Sidney Tenório. Um homem de 46 anos, né, ele já foi interrogado hoje pela manhã. Estamos inclusive aguardando o delegado João Paulo Canuto. Ele está chegando de Palmeira, ele dos Índios, ele conduziu esse interrogatório. Mas esse homem de 46 anos confessa a prática do homicídio, né, do homicídio quíntuplo. Ele afirma que agiu por ciúmes. Ele vinha reclamando da sua companheira com quem ele convivia 12 anos, que ela deixasse de comparecer à casa da irmã, né, para ingerir bebida alcoólica com pessoas. Inclusive tinha um deles que era uma vítima chamada de Lice. Ele vinha com bastante ciúmes. E no dia de ontem ele terminou dizendo para ela que saísse de lá, que ele praticaria uma tragédia, né? Não queria machucar ninguém, mas também não ia mais aceitar aquela situação. E ele terminou indo naquele local e matando todas as pessoas a facadas. Ele está com um ferimento na perna, que ele disse que houve, com uma das vítimas chegou a ter confronto. Mas o importante, né, que como ontem mesmo o secretário Flávio Saraiva, o comandante Paulo Amorim, bem como o próprio delegado-geral Gustavo Xavier, fizeram diligências, participaram desses primeiros levantamentos, que culminou com a prisão na madrugada, final da madrugada, pela Polícia Militar. Né? O inquérito já está praticamente concluído, né? Não há dúvidas da autoria, não há dúvidas de motivação. Não é? A companheira dele negou que estivesse no local, mas ele confirmou que ela estava no local, mas em momento algum ela participou de qualquer agressão, chegou inclusive a correr da casa quando ele começou a esfaquear as pessoas. Então, assim, é um caso lamentável. A gente estava conversando com o Dr. Flávio Saraiva no local, que não é aquele tipo de caso que não havia como ser impedido, né? Não tem como a gente colocar um policial dentro de cada residência, então não tinha como impedir aquele fato de acontecer. Mas o importante foi que a resposta foi rápida, né? A ação conjunta, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Científica estiveram no local todas. Tudo foi confirmado, né? O celular foi encontrado, o Dr. Flávio, no local dele, né? A perícia já confirmou que é dele, inclusive através de exame no próprio aparelho, então não há dúvidas. Vou passar a palavra para o comandante Carlos Alberto desse batalhão, para ele detalhar como aconteceu a prisão dele na manhã de hoje. Bom dia, senhores e senhoras presentes. A situação de fato trágica. Ressaltamos aqui a importância das pessoas colaborarem com as informações que culminaram justamente hoje na prisão desse autor, desse suspeito da autoria do quíntuplo homicídio. É importante também ressaltarmos a importância das pessoas denunciarem as informações que provavelmente mostram tragédias anunciadas, como por exemplo foi o caso da filha que tomou conhecimento de uma situação que podia culminar nessa tragédia, não comunicou às autoridades, à polícia, e acabamos tomando conhecimento só após o fato, coisa que dificilmente nós poderíamos evitar, porque era um local afastado, na região de Estrela de Alagoas. Mesmo com todo o patrulhamento que é feito diariamente pela Polícia Militar, dificilmente conseguiríamos evitar. E a resposta foi dada hoje pela manhã, graças à integração que tem sido feita entre a Polícia Civil, a Polícia Militar, sob as orientações do nosso secretário de Segurança, nosso comandante-geral. E esse indivíduo ele foi localizado próximo da Serra das Pias, após os informes que foram chegando para o Centro de Operações do no Copom, e as informações que eles estavam no povoado de Canafístula, próximo faz parte de Palmeira dos Índios. E após as diligências lá em Canafístula, foi encontrado esse indivíduo já na Serra das Pias, como o próprio delegado Sidney Tenório falou, prestes a pegar uma condução para sair de dentro do interior do estado e para ir para outro estado ali, já que essa região faz divisa com Pernambuco. Então essas são as informações que nós temos e graças a esse trabalho de colaboração entre todas as forças, conseguimos prender o suspeito do homicídio. Senhor secretário de Segurança Pública de Alagoas, doutor Flávio Saraiva, em nome de Vossa Excelência, cumprimento o Coronel Patrick, Coronel Jarson, comandante Carlos Alberto, os irmãos delegados, as irmãs delegadas, doutora Rosana Coutinho, cumprimento a todos os amigos da imprensa. Dizer sobre esse evento trágico que aconteceu ontem no município de Estrela de Alagoas, um povoado Lagoa dos Porcos. Mais uma vez, a segurança pública de Alagoas, de forma integrada, bem comandada, bem capitaneada pelo nosso secretário de Segurança Pública de Alagoas, de imediato
Assim que o secretário tomou conhecimento, já acionou de forma rápida o helicóptero da Segurança Pública de Alagoas, juntamente com o coronel Patrick e este comandante-geral, o coronel Paulo Amorim, estivemos em loco, no local onde auxiliamos o doutor Flávio Saraiva, e o secretário conduziu as operações em nível estratégico, e de forma rápida deixamos o controle operacional para a Polícia Militar e para os irmãos delegados, e de forma rápida, parabéns para a inteligência do 10º Batalhão de Polícia Militar, sediado em Palmeiras dos Índios, prendemos este homicida truculento, impiedoso, cruel, um indivíduo que de forma traiçoeira, fria, covarde, retirou a vida de 5 pessoas inocentes sem dar nenhuma chance de luta, sem não dar nenhuma chance de sobrevivência às pessoas inocentes que ele retirou a vida, praticamente encontrou as vítimas dormindo por efeito de bebida alcoólica. De forma incansável, a Polícia Militar, a Polícia Civil, trabalhou a madrugada toda e prendemos esse indivíduo, que pelo cálculo das penas, eu não posso aqui precisar, mas a Justiça e o Ministério Público irão precisar, 5 homicídios, 5 vezes 30, 150 anos, com certeza vamos esperar que ele passe o resto da vida dele cumprindo a pena pela tragédia que ele praticou, pela tristeza que ele levou para toda a sociedade do Agreste. Então, mais uma vez, todos nós juntos, integrados, demos uma resposta rápida e, mais um aviso, aquele que vier praticar crime em Alagoas, a resposta será essa: vamos prender você e levá-los às barras da justiça. Eu só quero, de forma aqui, dizer que, respeitando a ética científica, esse indivíduo trata-se, respeitando a ética científica, de um indivíduo animalesco. Esse indivíduo não tem mais condições de voltar ao convívio social. Ele tem que passar o resto da vida dele cumprindo a pena pelo crime trágico, truculento que o mesmo cometeu. Senhor secretário, muito obrigado por ter facultado a palavra a mim. Respeitosamente, retorno a palavra a Vossa Excelência. Muito obrigado a todos e bom dia a todos. Vamos passar a palavra agora para o delegado João Paulo e, em seguida, a gente já abre para as perguntas. Boa tarde a todos, primeiramente. Bom, primeiramente, boa tarde. Nós já realizamos o interrogatório do autor. Ele admitiu ter praticado os homicídios, porém alegou legítima defesa, o que não tem sustentação nenhuma nos fatos. Ele disse que chegou lá para pegar a mulher dele, que estava bebendo, disse que ela teria ligado para ele, para buscar ela, e quando ele chegou na casa, segundo ele, teria sido levado uma facada de um dos homens que estaria na casa. De fato, ele tem um machucado na perna. Porém, ele disse que todas as pessoas que estavam na casa se reuniram para atacá-lo. Contudo, foi apurado pelas equipes policiais que chegaram lá primeiro na cena e pela polícia científica, que os corpos estavam dispostos em cômodos diferentes da casa. 3 homens num quarto, um homem no outro e uma mulher em outro cômodo da casa. Ou seja, já entra em contradição com o que ele disse. Ele disse que... E outra coisa, a companheira dele estava lá no momento em que ele chegou na casa. Ela tinha dito anteriormente que saiu para ir para a casa de um primo e quando voltou encontrou os corpos das vítimas. Mas o autor disse que ela estava lá quando ele chegou. Ela viu toda a ação e viu que foi ele. Ao contrário do que ela tinha dito, de que não sabia quem teria praticado esse crime. Quanto à arma do crime, ele disse que se desfez dela no local do crime. Até onde eu sei, não foi encontrada. Ele tinha um punhal e, pelo que eu sei, uma das vítimas tinha uma faca também e essa não foi encontrada. E após matar todos, ele
saiu de lá a pé, disse que passou a noite no mato, escondido, perto de Estrela de Alagoas, e saiu andando a esmo. Diz ele que estava atrás de um advogado e tentando esfriar a cabeça. Só que ele foi encontrado perto da divisa com Pernambuco já. Aí eu indaguei a ele se não tinha advogado qualificado o suficiente no estado de Alagoas. E ele não soube me responder. Nós já estamos protocolando a prisão em preventiva dele e esperamos que esse indivíduo não volte mais ao convívio em sociedade, como foi dito aqui pelo comandante, e passe o resto de sua vida atrás das grades. Já vamos passar aí para as perguntas, iniciando com o Maílson da TV Ponta Verde. Delegado João Paulo, boa tarde. Maílson Franklin, estamos ao vivo aqui no Plantão Alagoas, na TV Ponta Verde. Delegado, o autor ele confessou o crime e disse que agiu em legítima defesa, né? Ele conhecia as vítimas sempre frequentavam a casa porque a informação que eles estavam bebendo, as 5 pessoas estavam bebendo dessa casa. Ele conhecia as vítimas? Boa tarde. A casa era da irmã da companheira do autor. E, pelo que a gente apurou, tanto ela quanto ele costumavam frequentar aquela casa. E eram sempre as mesmas pessoas. Eles eram próximos das vítimas, inclusive o autor. Apesar dele ter dito no interrogatório que não se dava bem com essas pessoas. Mas eu apurei com as testemunhas que ele tinha um ciúme excessivo da companheira, especificamente com relação a um dos homens que estava na casa, que inclusive era primo da companheira dele, e já tinha se desentendido com esse rapaz, inclusive tendo ameaçado antes do fato. E, como eu disse, ele costumava frequentar aquela casa para beber. Todos eles eram amigos de farra. E, pelo que eu apurei, eles estavam bebendo desde quarta-feira à noite. Mas o autor não estava lá, quem estava era a companheira dele. Ele chegou lá na quinta-feira, por volta de meio-dia, e praticou essa barbárie contra esse pessoal. Em seguida, Rogério Costa. Boa tarde a todos e a todas. Delegado, eu sei que é um tanto quanto delicado, mas a narrativa é necessária. Esse cidadão ele matou 5 pessoas, pelo menos está sendo acusado disso. De que forma isso aconteceu? O senhor já tem, com base nos relatos dele, no que foi visto até agora, essas pessoas não resistiram, não tiveram chance nenhuma de se defender. Como foi citado aqui, elas foram mortas em cômodos diferentes, aposentos diferentes desse imóvel. E ele desferiu muitos golpes nessas pessoas para que nós estamos acompanhando, a gente tem uma noção da ferocidade, da agressividade desse cidadão apontado como autor das mortes. Ele... Pode repetir a pergunta, por favor? Só com relação à última parte que eu não entendi. De que forma o crime aconteceu? Ele golpeou as pessoas sem defesa? No interrogatório, ele disse que todos estavam embriagados. Como eu disse, estavam bebendo desde quarta-feira e, pelo que eu soube, não tinham virado a madrugada. Ou seja, uma hora essas pessoas tinham que dormir. Eu acredito que uma parte delas estava dormindo, já que alguns corpos foram encontrados em camas, e outra parte estava muito embriagada e incapaz de se defender. Algumas delas foram encontradas com lesões nos braços, o que pode indicar, a polícia científica vai dizer com mais propriedade, lesões de defesa, mas eu creio que boa parte das vítimas ali estavam incapazes de se defender. E ele agiu com tremenda covardia, aproveitando-se do estado das vítimas. Eu não cheguei a ver as fotos. Isso vai ser melhor constatado no laudo de levantamento do local. Boa tarde a todos e a todas. Delegado, o senhor falou que a companheira dele estava no local, né? Há algum indício que ela, além de ter presenciado o crime, ajudou ele a fugir? Não, até porque ele saiu andando de lá, pelo que ele me disse. Ele disse que ela, assim que ele
matou todos na casa, saiu correndo para a casa de algum parente para pedir socorro. Ou seja, não ficou lá para ajudar ele. Quando ele saiu da casa, já tendo matado todos, ela saiu correndo, histérica, gritando que ele teria matado a irmã dela, no caso, e saiu correndo para a casa dos parentes para buscar ajuda. Apesar dela ter negado que foi ele que praticou o crime depois. Sim, ele tem um BO de maio do ano passado de violência doméstica contra a companheira. Ele teria dado uma facada nela. Eu indaguei ela no termo de declarações dela, ela disse que ele tentou matar ela e ela conseguiu se esquivar e a facada pegou na perna. Contudo, depois desse fato, ela continuou com ele, como se nada tivesse acontecido. Boa tarde. Bom, delegado, como é que fica a questão das penas, né? A gente sabe que são 5 homicídios. Quais agravantes? Ele vai ser indiciado? Sim, ele vai ser indiciado pelos 5 homicídios. São 5 homicídios? Tem algum outro agravante pelo número de vítimas? Sim, a dosimetria, propriamente dita, vai ser feita pelo Poder Judiciário. O que eu posso fazer é indiciar pelos 5 homicídios. Agravantes serão apurados, serão colocados no relatório final do inquérito policial e o Ministério Público trabalhará para que ele seja condenado a uma pena muito alta. Em tese, 150 a 200 anos, por aí. Wilson, essa coletiva, então, foi encerrada nesse momento, né, com todas as explicações em relação a esses homicídios ocorridos em Estrela de Alagoas. O nosso repórter, o Bruno Protásio, esteve, né, lá em Estrela de Alagoas nessa manhã e traz os detalhes também de como tudo isso aconteceu. Vamos acompanhar. O acesso à casa onde a chacina aconteceu é por essa estrada de terra, no povoado Lagoa dos Porcos, na cidade de Estrela de Alagoas. Uma região pacata, de poucas casas e alguns terrenos. Nesta residência, ontem à tarde, algumas pessoas se reuniram para beber, algo que faziam com frequência. Mas, infelizmente, dessa vez, terminou em uma verdadeira tragédia. 5 pessoas dentro da casa foram brutalmente assassinadas. As vítimas foram encontradas em cômodos diferentes. A dona da casa estava na sala, um homem em um quarto e outros 3 homens estavam no segundo quarto. Todos foram esfaqueados e não resistiram aos ferimentos. As vítimas foram identificadas como Maria Elisete do Carmo, de 56 anos, Lice Souza da Silva, de 53, José Carlos da Silva, de 53, João José da Silva, de 56, e José Rodrigues Machado Filho, de 73 anos. Quando eu abri a porta, aí eu vi os dois, né, que é a minha prima primeiro, o Ulisses, eu vi o segundo. Porém, tinha mais, quando eu passei para trabalhar, tinha mais gente na farra tomando as bebidas dele, na cachaça deles para lá. Aí eu fui, dei mais um passo para frente para outro quarto, tinha mais 3 corpos lá, estendido. Aí eu olhei, aí fui até Estrela, né, e avisar o pessoal do CISP, policial, aí vim com eles para mostrar. O principal suspeito do crime é o cunhado da dona da casa. Segundo a polícia, ele foi identificado como Cícero e teria tido uma crise de ciúmes ao descobrir que a esposa dele estava bebendo com o grupo. Ao chegar no local, ela já teria saído, mas mesmo assim, o homem assassinou todos que estavam na residência. Vizinhos afirmam que não ouviram gritos ou discussões antes do crime. O irmão de José Rodrigues, uma das vítimas da chacina, acredita que ele estava dormindo quando foi morto. No jeito que ele foi lá, que eu fui lá olhar, para mim ele estava dormindo, tudinho, estava dormindo. A Maria, pelo jeito que não estava dormindo, porque ela morreu na sala. E parece que ela reagiu um pouquinho, levou até uma facada no braço, na mão. Aí
E os outros morreram no lugar. Seu Cícero também conta que o irmão era uma pessoa tranquila. Sossegado, ele só vivia do trabalho dele. Ele tinha um rancho ali, só vivia no rancho. Ele tinha a casa dele, mas ele gostava do rancho, no terreno dele. Só vivia lá, mas os companheiros iam para lá beber mais ele, levar cachaça. Aí aconteceu isso, porque os filhos davam conselho, não aceitavam, não queria. Aí aconteceu essas coisas. Nesta manhã, após uma denúncia anônima, a polícia prendeu o suspeito identificado como Cicinho. Ele estava em Palmeira dos Índios, cidade a 15 quilômetros do local do crime. O homem foi levado para o Centro Integrado de Segurança Pública do município. Familiares das vítimas aguardam a liberação dos corpos para realizarem os velórios neste ginásio, que fica no povoado. O crime chocou os parentes e agora eles esperam por justiça. É uma coisa que o cabana não pede para acontecer com ninguém, né? Mas infelizmente aconteceu. Tem que ter justiça para um caba desse. Um caba desse tem que ter justiça. Para não sair mais nunca da cadeia. A gente viu então toda a história muito bem contada aí pelo Bruno Protásio. A gente acompanhou os detalhes aqui nessa coletiva. E é isso, Wilson. A palavra que a gente pode dizer para tudo que aconteceu em Estrela de Alagoas é barbárie. É com você aí no estúdio. Perfeito, Maria. Fazia tempo que a gente não estava falando de cenas terríveis e covardes como essa, né? Quer dizer, um ataque de ciúme, um descontrole total. Ele já era, inclusive, um agressor, né? Quanto mais, porque ele já tinha tentado dar uma facada na esposa, que continuou ainda com ele, que acabou, enfim, desculpando tudo isso. E então a tragédia pior aconteceu. Ela, graças a Deus, conseguiu sair ainda antes de acontecer tudo. Ele foi até o local e, sem piedade nenhuma, esfaqueou todas as pessoas que estavam nessa bebedeira, como ele disse, inclusive, na mensagem enviada para uma sobrinha ou parente deles, enfim, e as 5 pessoas. A Maria Elisete, essa senhora aqui, que deve ter quase 57, 70 anos, 60 anos, por aí, enfim, ela era proprietária da residência e irmã, né? Ela era cunhada do Cicinho, o assassino. Irmã, inclusive, da esposa do Cicinho, que já tinha tentado uma facada nela em maio, né, do ano passado e que agora, dessa vez, tinha avisado. Ele mandou uma mensagem avisando, né? Olha, eu já avisei para sua mãe, mandou para a filha, né, da esposa. Olha, eu avisei a sua mãe que eu não queria que ela bebesse com esse pessoal aí. Já avisei e dessa vez agora eu vou resolver o problema. Estou indo para lá para resolver o problema. E aí a filha talvez não achou que ele talvez fizesse alguma coisa e acabou não passando a informação. Nisso, ele chega até o local e aí aguarda, já que eles estavam bebendo desde a quarta-feira, a grande maioria já completamente alcoolizado, uns estavam dormindo, cansados, outros por conta do efeito do álcool já não tinham mais reflexos, né? Enfim, ele já chegou esfaqueando e, como citou inclusive as pessoas que foram entrevistadas pelo Bruno Protásio na matéria, a Maria Elisete foi a única que talvez tenha lutado com ele, porque ela estava acordada, tanto é que o corpo está bastante esfaqueado e como se fosse luta corporal na sala da casa. Já outros corpos foram encontrados 3 pessoas que estavam num quarto. E um terceiro que também estava com a faca, talvez tenha tentado reagir, mas já com os reflexos ali já comprometidos por conta do álcool e o cansaço, acabou então o Cicinho, que estava sóbrio, acabou então aproveitando para matar as 5 pessoas. E talvez se a esposa estivesse lá, nós teríamos falando agora de 6 pessoas dessa chacina em Estrela de Alagoas, o que é uma pena, né? Bom, está preso graças à agilidade da polícia, rapidamente pegou. Ele estava em Canafístula, em Palmeira dos Índios, tentando fugir, né? Passou um tempo na mata, tem um ferimento na perna, que é a prova de que talvez alguém tentou lutar contra ele, que também desferiu um golpe de faca na perna, mas isso não evitou que ele fugisse, né? Tantos quilômetros aqui da cidade de Estrela de Alagoas e chegasse a Palmeira dos Índios e agora então está preso e responderá pelo crime bárbaro que cometeu em Estrela de Alagoas, simplesmente por ciúmes. Que coisa, né? Deixa eu voltar com a Maria Maciel ao vivo agora, para a gente voltar a falar sobre a chacina lá em Estrela de Alagoas, onde 5 pessoas foram vítimas de facadas por conta do suspeito por ciúmes, o chamado Cicinho. Essas são as 5 vítimas que não tiveram chances de sobrevivência. Maria Maciel vai trazer informações para a gente. Maria, com você. Wilson, a gente acompanhou aqui a coletiva, né? Só que agora que está do meu lado o delegado João Paulo Canuto, né, que é responsável por essa investigação, para a gente tirar algumas dúvidas e também fazer um resumo aí de tudo o que aconteceu. O que chama a atenção, delegado, nessa história toda é
o fato animalesco, né? A gente não gosta de usar essa palavra, mas o autor foi um carniceiro, né? Boa tarde. Foi um ato de extrema perversidade e covardia. Nós constatamos que as vítimas estavam bebendo desde quarta-feira à noite, estavam muito embriagadas, possivelmente não tinham descansado apropriadamente. Acredito que algumas delas estavam dormindo na hora que o autor chegou na residência. E ele, aproveitando-se desse estado de fragilidade das vítimas, praticou essa barbaridade. A gente pode dizer, diante até do depoimento da mulher, né, do BO que existe, né, que ele já teria tentado matá-la, que se ela estivesse no local, ela poderia ter sido morta também? Eu acredito que não necessariamente. Ele, no interrogatório dele, disse que ela estava presente na hora do fato. Então, eu creio que a raiva dele tenha sido direcionada para a irmã da companheira dele e para os homens que estavam na casa. Ele tinha ciúmes doentio dessa mulher. Nós constatamos com as testemunhas e os vizinhos que eles brigavam frequentemente por ciúmes. Ele, inclusive, já tinha dado uma facada no ano passado na própria companheira por motivo de ciúmes e de bebedeira em sua perna. Apesar disso, ela continuou com ele. A família sempre tentou que ela se afastasse dele e acabasse o relacionamento, mas ela não deu ouvidos e continuou com esse cara. Nós apuramos também que ele possivelmente teria agredido ela antes dela ir para a casa da irmã. Seria esse o motivo dela estar lá, na casa da irmã, corrida dele. E passou lá praticamente 2 dias bebendo com o pessoal. Ela ligou para ele quando se abusou. Ele foi buscá-la, viu a condição de fragilidade deles. Ele tinha ciúmes especificamente em relação a um homem que estava na casa e pode ter transferido toda a raiva que tinha desse rapaz para o restante do pessoal, já que eles frequentemente bebiam naquela residência. Inclusive, o autor conhecia muito bem todas as vítimas e costumava frequentar. Como eu disse, uma das vítimas era a cunhada dele. Agora, os procedimentos, né, ele já foi encaminhado para o sistema prisional, já tem essa informação? Não, ele está no CISP de Palmeira dos Índios. Foi preso em flagrante, foi levado para lá. Foi levado para a UPA, que ele estava com machucado na perna. Segundo ele, uma facada que alguma das vítimas teria dado. Foi levado para a UPA, foi feito o interrogatório dele e está sendo protocolado pela equipe da DH, da 5ª Região, um pedido de prisão preventiva ao Judiciário. Ele alegou foi legítima defesa, mas ele disse que matou todos, mas para se defender. Exato, ele admitiu ter praticado os homicídios, mas alegou a tese de que teria sido em legítima defesa. Disse que quando chegou lá para pegar a mulher dele, que tinha ligado para ele, um dos homens não gostou e teria dado uma facada nele, e ele teria revidado. Mas essa tese, convenhamos, não tem a mínima sustentação nos fatos. Ele disse que todos que estavam na residência se juntaram para atacá-lo. Contudo, a disposição dos corpos das vítimas mostra o contrário. 3 homens estavam num quarto, um estava em outro cômodo e uma mulher estava próximo a uma cozinha, eu acredito, ou em outro local da casa, o que já desmantela qualquer tese de legítima defesa por parte do autor. Agora, delegado, durante esse depoimento, ele que foi interrogado, ele mostrou algum tipo de arrependimento? Porque a gente fica pensando, o que passa na cabeça de uma pessoa dessas? Se ele teria ingerido bebida alcoólica, se ele estava em plena consciência para fazer tudo aquilo? Ele disse que tomou 1 ou 2 doses, disse que não estava tão bêbado assim, mas eu creio que pode ser que ele estivesse embriagado sobre efeito de entorpecentes. Ou até mesmo em surto, por causa da raiva excessiva do pessoal. Como eu disse, ele tinha ciúmes doentio dessa companheira dele. E chegando lá, viu a oportunidade e cometeu essa brutalidade. Muito obrigada pelos esclarecimentos, obrigada por nos atender aqui, então dando todas essas explicações, detalhes desse crime bárbaro ocorrido lá em Estrela de Alagoas. É com você aí no estúdio, Wilson.
Muito bem, Maria. Por mais que a gente tente, enfim, é difícil a gente, porque é uma cena terrível, de uma covardia, né, também tamanha. Não é que o próprio delegado, enfim, com experiência com todos os delegados que falaram aí, ficaram chocados, né, com essa chacina. E como o delegado narrou, ele já era uma pessoa que era acostumado já a ter um relacionamento contumaz. A Maria volta daqui a pouquinho com mais informações aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta, também junto com mais informações. E aqui são as 5 pessoas que foram vítimas dessa barbaridade, dessa covardia do conhecido como Cicinho. Essa cunhada dele, Marisete, que estava, pelo menos é o que se imagina, que estivesse acordada no momento em que ele chegou e acabou então tentando esfaquear as pessoas, esfaqueando e matando. Ela talvez tenha pedido a ele que não fizesse isso, mas ele tinha uma fúria contra ela. Por quê? Porque ele achava que a cunhada fomentava essa bebedeira na casa e acabava atraindo a irmã a ir para essa casa, coisa que ele não queria. Depois dela, os outros 3 foram encontrados, né? Os outros 3 foram encontrados no quarto. O quinto, né, é aquele senhorzinho de 70 e poucos anos que também ia para o seu rancho, voltava, como nós falamos agora há pouco, com o irmão dele, que também foi entrevistado naquela matéria do Bruno Protásio. E talvez tenha sido ele que tenha dado até, inclusive, essa tentativa de tentar se salvar como pudesse ali, dando essa facada na perna do assassino, que tentou contar uma versão, dizer que ao chegar na casa as pessoas todas se juntaram contra ele para matá-lo. Isso já cai por terra pela forma como os corpos foram encontrados, 3 pessoas dormindo, a quantidade de bebidas que tomaram de um dia para o outro, enfim. Então ele foi com muita fúria. Talvez ele tenha atacado primeiro, talvez até a própria dona Marisete, né, porque ser irmã da sua companheira, e depois em seguida já foi nos quartos matando um desses 3, dos 3 que estavam juntos, porque um desses 3 aqui, ele tinha um ciúme excessivo. Ele achava que talvez um desses 3 estivesse dando aí mole, andando em cima da esposa dele, coisas da criação da cabeça dele. Enfim, o quinto é o rapaz, talvez esse senhor que acabou então dando essa facada que acabou atingindo ele, ferindo na perna, né? Mas acabou depois sendo morto, né? O Cicinho chegou de surpresa, estava menos bêbado do que todos e aí acabou pegando todo mundo de surpresa e fazendo essa barbárie horrorosa, terrível, que nós estamos acompanhando, essa chacina de 5 pessoas mortas em Estrela de Alagoas. Fugiu para Palmeira dos Índios, polícia conseguiu rastreá-lo e foi preso. Contou uma história mirabolante, mas não foi, logicamente, a polícia não caiu no conto do vigário, é uma história para tentar arranjar um álibi, mas não tem como, a própria perícia depois vai cair por terra, como o próprio delegado também não acreditou na história dele, nem nós também. Espero que fique preso durante muito tempo, são uma média de 150 anos aí por conta das 5 pessoas mortas da forma mais covarde possível, mas a nossa legislação, você sabe como é que é, né? Ele pode pegar 1 milhão de anos, mas depois das brechas, o que eu espero é que ele passe muito tempo atrás das grades.